Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Justiça. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que solte as pessoas presas por condenação em segunda instância. O TRF4 é responsável por julgar os recursos da Operação Lava Jato. E você vai ver também. Justiça determina que União, estados e municípios devem fornecer medicamentos para transexuais antes da cirurgia de readequação de sexo. Superior Tribunal de Justiça entende que comprador agiu de boa-fé e reconhece uso capião de um caminhão roubado. Conheça o trabalho do Judiciário de Mato Grosso, que aposta no diálogo para solucionar conflitos familiares. E ainda, como se proteger dos crimes virtuais, entre eles a clonagem de aplicativo de mensagens. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região coloque em liberdade os presos condenados em segunda instância. Repórter Carla Lucena tem outros detalhes dessa decisão para a gente. Carla, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham aqui o nosso jornal. Bom, neste caso, a ministra Carmen Lúcia julgou um habeas corpus coletivo que chegou aqui ao Supremo em maio de 2018 e foi apresentado pelo advogado Sidney Duran Gonçalves. Ele apresentou esse pedido em nome de todos os condenados que foram presos após confirmada a condenação em segunda instância. Bom, esse pedido ele já tinha sido negado em maio do ano passado pelo ministro Dias Toffoli, que era o relator deste caso. Quando ele então assumiu a presidência do Supremo, a ministra Carmen Lúcia assumiu a relatoria deste caso e agora ela determinou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve analisar imediatamente todos os casos de presos que foram aí condenados e que a prisão dessas pessoas é apenas pelo fato da condenação ter sido confirmada em segunda instância. A ministra também disse que cada caso deve ser analisado individualmente e que aquelas pessoas que são presas por prisão preventiva ou que possam representar aí algum perigo para a ordem pública, elas não devem ser colocadas em liberdade. A decisão da ministra Carmen Lúcia tem relação com a decisão do plenário do Supremo do começo deste mês, que determinou que uma pessoa só pode ser presa depois de esgotados todos os recursos possíveis. William. Muito obrigado pelas suas informações, Carla. Com apoio de autoridades internacionais, o Ministério Público Federal conseguiu que fossem cumpridos mandados de busca e apreensão em Genebra, na Suíça. A operação faz parte da força-tarefa da Lava Jato. Depois de entrar com um pedido de cooperação internacional na Suíça, equipes da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná conseguiram cumprir 6 mandados de busca e apreensão em Genebra. O alvo foram 2 empresas especializadas em compra e venda de petróleo, que fecharam acordos comerciais com a Petrobras. Entre 2004 e 2015, a Vitol e a empresa brasileira assinaram contratos que ultrapassaram 14 bilhões de reais. No mesmo período, a Trafigura conseguiu acordos comerciais que chegam a 9 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, documentos e delações premiadas provam que, à época, diretores das empresas pagavam propina para funcionários da Petrobras, em troca do favorecimento em contratos e serviços. Os documentos apreendidos em Genebra, na Suíça, serão analisados por peritos brasileiros. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar o DJ Renan da Penha. Ele responde pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura do produtor musical Renan Santos da Silva. Conhecido como DJ Renan da Penha, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio a 6 anos e 8 meses de prisão por associação ao tráfico de drogas. A decisão tem como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a possibilidade de execução provisória da pena de condenados em segunda instância. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe ao plano de saúde pagar as despesas com diárias e refeições dos acompanhantes de pacientes idosos que estejam internados. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a obrigação do custeio está prevista em resolução da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro ressaltou que cabe à unidade hospitalar criar as condições materiais adequadas para a permanência do acompanhante em suas dependências, de acordo com o que determina o Estatuto do Idoso.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a habeas corpus que pedia a revogação da prisão preventiva de Rafael Gomes da Costa. Ele é apontado como um dos responsáveis pela construção e venda de apartamentos de 2 prédios que desabaram na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. 24 pessoas morreram na tragédia em abril deste ano. Em sua decisão, a ministra Rosa Weber diz que não verificou flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido antes que seja apreciado habeas corpus em curso no STJ. A carteira de trabalho digital se tornou um documento oficial há poucos meses. Agora as informações são inseridas no sistema e-social. Saiba mais sobre as mudanças na reportagem de Viviane Novaes. A carteira de trabalho no papel está com os dias contados. A versão digital se tornou um documento oficial há 2 meses por esta portaria do Ministério do Trabalho. Mas muita gente ainda não sabe o que ela é. Não sei. Faz nem ideia? Não, Nunca ouvi falar. A de trabalho não, só a de motorista. Não, ainda não. Não sei. Mas eu quero muito saber. O trabalhador que agora for admitido não vai levar esse caderninho para ter o registro do emprego. A empresa vai colocar todas as informações do funcionário no chamado e-social, um sistema eletrônico que reúne todas as contribuições trabalhistas, fiscais e previdenciárias do país. Todas as empresas brasileiras, exceto as públicas, estão dispensadas de fazer anotações na carteira física em papel. Ele já está habilitado a ser empregado apresentando apenas o seu CPF. Como a nova carteira é virtual, o trabalhador pode acessar no computador pelo portal gov.br ou então no celular por meio desse aplicativo aqui. A carteira de trabalho agora é digital, ou seja, está na rede de computadores. Eu resolvi baixar o aplicativo aqui no meu celular e logo que me cadastrei, apareceu toda a vida profissional, as empresas onde trabalhei, os períodos e também os salários. E o que fazer com a carteira em papel? É bom guardar na gaveta. É importante que o trabalhador saiba que ele não pode descartar essa carteira em papel ainda, especialmente se nessa carteira houver anotações em relação a relações de emprego, ou melhor, a contratos de trabalho anteriores, ou mesmo quanto ao contrato que está em curso, em relação a eventos anteriores, por exemplo, férias que ele teve antes, afastamentos. Não é? Então, por isso, essas anotações são importantes para um eventual questionamento na justiça ou para que haja o reconhecimento desse tempo de serviço. O comerciante Aslan Araújo diz que a nova carteira vai facilitar a contratação. O processo era um pouco lento, agora a gente imagina que com o E-Social e a carteira digital seja um processo mais célere, a gente consiga fazer a contratação no menor prazo de contratação. A carteira é mais um documento que entra para o mundo virtual, uma tendência no Brasil e no mundo inteiro. Acaba com esse monte de papel, que a ideia é acabar com o papel. Né? Então hoje, carteira de trabalho, o carteira de motorista, é tudo na base do digital. O Tribunal Superior do Trabalho apresentou nova proposta de acordo coletivo para a Infraero e o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos. A nova proposta de acordo foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. Segundo o ministro, ele buscou saídas para manter o custo da empresa o mais próximo possível do que era antes, mantendo o máximo de cláusulas sociais. Mas a primeira proposta foi rejeitada pelos empregados. Uma das principais divergências era o efeito do fim da autogestão do plano de saúde, como a Infraero pretendia. Hoje, depois de um novo estudo, o ministro apresentou a nova proposta, que inclui a obrigação da Infraero de promover o credenciamento de administradoras dos planos de saúde que atendam todos os empregados e beneficiários, reajuste de 70% do INPC acumulado de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019 sobre os salários e benefícios a partir do mês de assinatura do acordo, reajuste de 75% do INPC acumulado no período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020 sobre os salários e benefícios e 2 abonos de R$ 2.000. Quanto às cláusulas sociais, o acordo propõe a manutenção da maior parte, inclusive as de conteúdo econômico.
Houve ressalvas quanto a salários, adicional de hora extra, adicional noturno, transferências de local de trabalho, entre outros pontos. Também foi incluída cláusula que prevê licença remunerada para empregadas vítimas de violência doméstica. Qualquer decisão da categoria será compreendida e respeitada. Todavia, o mais importante é que tomem esta decisão procurando se informar de todas as implicações, bem como vantagens e desvantagens da aprovação ou da rejeição da proposta. Reitero, o caminho do dissídio coletivo, que seria a alternativa a esta proposta, nem sempre é o melhor caminho. O Sindicato dos Empregados deve informar a aceitação da proposta até às 6 horas da tarde do dia 29 de novembro. A Infraero deve avaliar a proposta até às 8 horas da noite do mesmo dia. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 619-9260-6116. E a seguir, Justiça garante a transexuais o direito de receber medicamentos antes da cirurgia de readequação de sexo. Voltamos em instantes. Garantir aos cidadãos, às minorias invisíveis, uma respeitabilidade de seus direitos humanos e de suas garantias mínimas para a vida em sociedade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que União, Estados, Distrito Federal e municípios forneçam medicamentos para transexual antes da cirurgia de readequação de sexo. Acompanhe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o transexualismo é um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Um desejo que geralmente vem acompanhado de um sentimento de não adaptação a seu sexo anatômico e da vontade de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal para transformar seu corpo. Foi o que fez Sabrina. Eu fiz essa cirurgia para mim, para quando eu estivesse sozinha na minha intimidade e tal, me olhar e me reconhecer. Foi um êxtase, né? Foi maravilhoso, assim. Este cirurgião de Brasília não faz cirurgias de troca de sexo, mas se tornou referência em operação de mastectomia masculinizadora em transgêneros, que é a retirada completa dos seios. Apesar de sempre existir transgêneros na sociedade, ele só foi caracterizado recentemente. Então, os protocolos eles começaram a ser criados e surgir agora, mas sempre buscando a mesma finalidade, que é ter a certeza que o paciente é transgênero, que o paciente tenha um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para que ele tenha certeza do que ele quer e que essa é uma cirurgia definitiva, não tem volta. O médico afirma ainda que a transição hormonal é importante para um melhor resultado na cirurgia. Foi por esse motivo que, em Minas Gerais, uma transexual entrou com uma ação na Justiça Federal disposta a conseguir um medicamento bloqueador de testosterona. A paciente fez o tratamento que antecede a cirurgia de transgenitalização. Um laudo médico demonstrou a necessidade de tomar o remédio. Sem condições de arcar com os custos do medicamento, ela garantiu na Justiça uma decisão favorável. Houve recurso do município de Uberlândia, do Estado de Minas e da União, questionando a determinação do fornecimento imediato do remédio, mas a 6ª turma do tribunal negou as apelações. O colegiado destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é dever do Estado garantir o tratamento médico adequado aos necessitados. Portanto, a responsabilidade é solidária entre os entes federados. Qualquer um deles ou todos juntos respondem pela demanda. Esta advogada explica que, em casos como este, prevalecem direitos previstos na própria Constituição. O primado que garante esse direito é o do direito à vida e do direito à dignidade da pessoa humana. A partir daí, como consequência, as pessoas têm direito ao acesso à saúde e ao fornecimento do medicamento. Se o Estado fornece a cirurgia, necessariamente ele tem que fornecer o medicamento necessário para a cirúrgico. Quem presencia o drama vivido por milhares de transexuais diariamente e consegue transformar parte dos sonhos de uns em realidade, sabe o quanto esse tipo de cirurgia é importante. O transgênero precisa dessa cirurgia para completar o eu interior dele, que ele já mudou há muito tempo, mas só não está em consonância com o eu externo.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o uso capião extraordinária de veículo furtado. No entendimento dos ministros, o comprador, que usou o caminhão por 20 anos, agiu de boa fé. Um homem comprou um caminhão em 1998 por meio de financiamento bancário, mas ele não sabia a procedência do veículo. O comprador obteve inclusive o registro de regularidade do caminhão perante o órgão de trânsito responsável. Só 20 anos depois, ele descobriu que o automóvel era furtado. O homem recorreu à justiça pedindo reintegração de posse do veículo, mas teve o pedido negado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no entanto, reconheceu que houve uso capião nesse caso e determinou que o bem fosse devolvido ao comprador. Mas daí o proprietário original do veículo recorreu ao STJ contra esse reconhecimento de uso capião. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, negou o pedido. Ele entendeu que a uso capião deve sim ser reconhecida, porque os requisitos previstos na legislação foram preenchidos neste caso. O ministro ressaltou ainda o fato de o homem ter adquirido o veículo de boa-fé, tendo inclusive a documentação regularizada pelo Departamento de Trânsito. Milhares de brasileiros têm sido vítimas de golpes aplicados pelas redes sociais. Um tipo de crime difícil de identificar e punir. No meio do ano, Larissa viu numa rede social o anúncio de uma empresa que vendia celular. Antes de fechar a compra, ela pesquisou o CNPJ até para se certificar de que se tratava de vendedores confiáveis. Pesquisei no CNPJ, Reclame Aqui, todos os sites de buscas possível, eu pesquisei antes. Apesar de todos os cuidados, o celular não chegou. Ela perdeu um pouco mais de R$2.000. A página da empresa na rede social foi excluída e todos os contatos que ela tinha foram bloqueados. E como é que você se sentiu? Ridicularizada. E essa realidade de golpes usando as redes sociais só tem crescido e o número de vítimas aumentado. Quando a gente fala apenas de clonagem de contas do WhatsApp, a constatação é de que 8,5 milhões de brasileiros já foram atingidos. E a partir daí, só dor de cabeça. Em um dos golpes mais populares, o golpista clona o WhatsApp e começa a se passar por você e a pedir depósitos bancários em seu nome ou que alguém pague um boleto. E quando não se passa por você, diz ser alguém da sua família pedindo ajuda. Dificilmente a polícia consegue chegar. Alguns casos, sim. A grande maioria, não. Para você ter ideia, nós temos 30 mil denúncias mensais no Brasil. Então, se temos 30 mil, é porque esse número é bem maior. Muitas pessoas não denunciam, muitas pessoas não reclamam. Então, é um universo muito grande. Se ocorre esse número tão exagerado de crime, é porque os bandidos estão se dando bem. As pessoas estão caindo nos golpes. E a habilidade dos criminosos impressiona. A novidade agora é se aproveitar dos dados de empresas. Eles pegam aqueles dados e entram em contato com as pessoas que estão ali naqueles dados. Por exemplo, um prestador de serviço de eventos. Ali ele tem a propaganda, não é, do negócio, tem a propaganda do negócio. E muitas vezes o que os estelionatários fazem? Eles pegam e ligam, entram em contato, mandam mensagens para outro produtor de evento conhecido daquele que eles pegaram os dados. E aí se passam pelo produtor que pegaram os dados, pedindo dinheiro para o outro. E muitas vezes o outro acredita e passa, transfere o dinheiro. Então, é preciso estar atento, quem recebe esse tipo de pedido, precisa estar muito atento. Em instantes, Conselho Nacional de Justiça lança selo de desburocratização. Fique com a gente, voltamos já. Justiça é quando ela atende, para mim, os anseios sociais. Então, quando ela passa a respeitar a integridade e todas as diferenças, tá? O Conselho Nacional de Justiça apresenta na próxima segunda o selo de desburocratização, um reconhecimento das ações que simplificam e modernizam a prestação dos serviços do Poder Judiciário do país. A portaria que institui o selo define como boas práticas de desburocratização qualquer atividade, projeto ou programa que simplifica os trâmites e tarefas do sistema judiciário.
Agilidade, economia de recursos e eficiência são os pontos mais observados pelo Conselho Nacional de Justiça para conceder o selo. Além de estimular a continuidade das boas práticas, a premiação tem o objetivo de divulgar e incentivar em todo o Brasil medidas para melhorar o atendimento dos cidadãos entre os órgãos do Poder Judiciário. O selo de desburocratização do CNJ será apresentado na segunda-feira durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será realizado em Maceió. Para participar da premiação, é necessário seguir todas as regras que estão disponíveis no portal do CNJ. O resultado está previsto para março do ano que vem. Você vai ver agora uma das iniciativas da Justiça de Mato Grosso para a promoção da paz nas famílias. A mediação familiar usa o diálogo para pôr fim aos conflitos gerados pelo fim de um relacionamento. Não é fácil pôr um ponto final ou dizer adeus quando um relacionamento chega ao fim, não é? Os filhos se tornam alvos de disputa e o judiciário mato-grossense se preocupa com isso. A mediação familiar é essencial para resolver situações como essas, pois facilita a compreensão das diferenças e os desejos dos pais. Esta mãe de 18 anos reconhece que errou e buscou ajuda das mediadoras na justiça. A equipe realiza diálogos entre as partes, fazendo com que elas reflitam sobre seus atos e cheguem a um acordo. Na hora eu acabei ficando nervosa, né? Desde que eu acabar xingando ele, eu acabei xingando a criança, né? Que eu sei que eu errei bastante. Então, por isso que está acontecendo esse negócio, né? Aí, o que eu queria era a guarda compartilhada. Esse apoio psicológico que elas estão te dando, o que você está achando? Bom. Eles aconselham muito, né? O conselho é bom para as duas partes e é bom para a criança também. A ferramenta aplicada traz a pacificação social e leva a esperança para as famílias. As práticas restaurativas oferecidas, além de positivas, são também vantajosas e eficazes. Na maioria das vezes, nós temos situações aqui de pessoas que não conseguiam falar, que não conseguiam se comunicar de maneira positiva e produtiva, né? E as pessoas saem daqui conseguindo construir um diálogo, principalmente visando o bem-estar da criança ou do adolescente, conforme o caso. A Justiça de São Paulo ordenou a penhora de 10% do faturamento líquido do Grupo OAS até completar 115 milhões de reais. A decisão atendeu ao pedido do Banco Itaú, que foi fiador da construtora. Como a OAS não honrou o pagamento, o banco teve que pagar a dívida em 2016. A empreiteira vai recorrer da decisão. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite para todo mundo. Olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A autorização faz parte de um inquérito civil por enriquecimento ilícito aberto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em agosto deste ano. Segundo o MP, o patrimônio de Salles saltou de R$ 1.400.000 para R$ 8.800.000 entre 2012 e 2018. As polícias civil e militar cumpriram 22 mandados de busca e apreensão na região de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A Operação 8º Círculo investiga uma organização criminosa que praticou crimes de fraude à licitação e de peculato e é formada por empresários, políticos e agentes públicos. Segundo o Ministério Público de Minas, a quadrilha desviava dinheiro da locação de máquinas pesadas que trabalhavam menos do que o previsto no contrato. O prejuízo chega a R$ 4.300.000 até agora. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores até essa quantia. E 11 pessoas foram presas na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, na Operação Checkout, que investiga uma quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. R$ 63 mil também foram apreendidos. Líderes do PCC estão entre os investigados, que vão responder por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. As penas podem passar de 20 anos. É isso, o Giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão disponíveis no YouTube. Basta digitar TV Justiça Oficial. William.
Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente reforça o convite. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o nosso número, 61992606116. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana.